Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de Física sobre ondulatória, falando sobre um efeito que eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma vez na sua vida, mesmo sem saber que tinha tanta física por trás dele, que é o efeito Doppler ou ainda o efeito Doppler. Então dá só uma olhada nisso daqui. Com certeza, alguma vez na vida você já ouviu, você já viu passando por você uma sirene, uma ambulância passando, um caminhão de bombeiro, um caminhão de polícia, passava desse jeito por você, você via ele passando, já foi embora. Quando ele passa por você, tem uma certa variação do som. Tem hora que você ouve ele mais grave, tem hora que você ouve ele mais agudo. Mas por que isso acontece? É justamente isso que nós vamos explicar hoje com o efeito Doppler. Então, vamos lá! Imagine a seguinte situação, você está de boa, cuidando da sua vida, quando você começa a ouvir todos esses barulhos aí, essas sirenes, uma ambulância, ela tá parada ali emitindo esse som, ou seja, ele está emitindo ondas sonoras. Essas ondas têm comprimento de onda e tem frequência, e dependendo da frequência, uma frequência menor, o som é mais grave, ou se é uma frequência maior, o som é mais agudo. Mas aqui nessa situação, essa sirene está parada e seja um observador posicionado aqui em 1, ou seja, atrás dessa ambulância, um observador posicionado aqui em 2, na frente dessa ambulância, tem que ouvir o mesmo som porque a sirene está parada, ou seja, vai perceber a mesma frequência e as ondas vão chegar com o mesmo comprimento de onda. Então a frequência que esses dois carinhas acabam ouvindo tem que ser a mesma frequência original, a frequência que a fonte está emitindo, a frequência que a sirene da ambulância está emitindo. Mas agora eu vou fazer um negocinho diferente, eu vou acrescentar uma velocidade para quem? Para a nossa ambulância. Então a nossa ambulância ela não está mais parada, ou seja, o que a gente acabou de ver, que os dois carinhas vão ouvir a mesma frequência, vão perceber o mesmo comprimento de onda, isso não é mais verdade. Então vai ter uma certa diferença, justamente por quê? Porque o nosso carrinho ele está em movimento. O efeito Doppler só é possível perceber por quando a gente tem movimento, quando a nossa fonte está em movimento, a fonte emissora das ondas está emitindo a onda sonora, está em movimento, ou ainda quando a fonte pode ficar parada, mas a gente tem que ficar em movimento, ou seja, alguma coisa tem que estar em movimento para que a gente perceba o efeito Doppler. Então olha só, temos a nossa queridona ambulância, tá aqui ó, com esse seu sentido de movimento, ela tem uma certa velocidade e quando ela está se aproximando de você, está se aproximando de um observador, olha só, nós vamos ter um comprimento de onda menor, um comprimento aparente, porque o comprimento de onda vão acabar ficando mais próximos uns dos outros, à frente de onda. Mas esse é só um comprimento de onda aparente, porque não é o comprimento de onda verdadeiro que está sendo emitido por aquela fonte. É só um comprimento de onda aparente que a gente acaba percebendo dependendo da nossa posição. E se o comprimento de onda muda, a frequência muda também. Caso contrário, você não esteja na frente da ambulância, com a ambulância se aproximando de você, você pode estar atrás dela, com ela se afastando de você. Quando isso acontece, vai acontecer o contrário. Então vamos ter um comprimento de onda maior, vamos perceber uma frequência menor. E assim a gente acaba ouvindo. Se ela estiver se aproximando de você, você ouve um som mais agudo. Agora, se ela estiver se afastando de você, você vai perceber um som mais grave. Quer ver? Não se assusta não. Vamos analisar passo a passo. Primeiro, vamos lá. Aproximação. Uma sirene, um carro de polícia, um carro de bombeiro, uma ambulância com a sirene ligada estão se aproximando de você. Desse jeito aqui. Você está aqui parado e a sirene está se aproximando. Nesse caso, você pode perceber que as frentes de onda, que vão ter mais frentes de onda chegando em você. Então, em um mesmo período de tempo, vão ter mais frentes de onda chegando em você. Então, você já pode deduzir, se tem mais frentes de onda chegando em um mesmo período de tempo, que pode ser o período, a gente vai ter frequência maior. Se a frequência é maior, a gente vai ter uma percepção dos nossos ouvidos, do som, que é um barulho mais
agudo. Então, quando o carro com a sirene se aproxima da gente, temos a percepção de ouvir um som mais agudo. Ou ainda a gente pode fazer a seguinte análise. Aqui nós vamos ter um comprimento de onda menor. Então vamos pegar a equação fundamental da ondulatória, vai lamber ferida. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência f. E aí o comprimento de onda, ele tá menorzinho. Então se a gente diminuir o comprimento de onda, o que vai ter que acontecer com a frequência? Porque olha só, a velocidade de propagação dessa onda, ela não pode mudar, ela é constante. O que faz uma onda variar sua velocidade? Mudar de meio, mudança de meio, passar do ar para a água, água para o vidro, vidro para o ar e assim por diante. Ou seja, a nossa onda, ela tá passando de um meio para outro? Não, ela não tá. Se ela não tá passando de um meio para outro, não tá tendo refração, então a nossa velocidade, ela é constante, a velocidade não se altera, não tem por que a velocidade se alterar. Então, se a velocidade é constante e o nosso comprimento de onda diminuiu, o que vai ter que acontecer para manter a igualdade da velocidade? A frequência vai ter que, aumentar. Então a frequência aumenta. Se a frequência aumenta, nós vamos ter a percepção de um som mais agudo. E aí, efeito Doppler. Então o som fica mais agudo. Agora, e se fosse o contrário? Nós estamos vendo ela se afastar. A ambulância, carro de bombeiro, carro de polícia, com a sirene ligada, está se afastando da gente. Como ela está se afastando, as frentes de onda vão ficar mais distantes uma das outras. Em um mesmo período de tempo, temos menos frentes de onda chegando até o nosso ouvido, temos uma percepção. Então nós temos uma frequência menor, tem menos frentes de onda chegando até a gente em um intervalo de tempo fixo que pode ser o período. Ou ainda podemos interpretar de novo usando a equação fundamental da ondulatória, vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência fzinho. Então nós temos, de novo, a velocidade, ela é constante. Não está acontecendo refração. Se não está acontecendo refração, não tem por que a velocidade se alterar. Então a velocidade não se altera, a velocidade permanece constante. Mas o que está sendo alterado aí? A gente está tendo uma percepção de um comprimento de onda maior. Então o nosso comprimento de onda em relação ao comprimento de onda original da fonte, ele é maior, ele acaba aumentando. Então, para manter a igualdade da velocidade, se o nosso comprimento de onda aumenta, a nossa frequência tem que diminuir. Se a frequência é menor, nós vamos ter a percepção, nós vamos ouvir um som mais grave. Então repara o seguinte, nos dois casos, tanto quando ela se aproxima quanto ela se afasta do observador, nós temos diferentes frequências. Temos frequência da fonte, que é a frequência original que a nossa ambulância está emitindo. Temos a frequência aparente, que é a frequência do observador, a frequência que o observador vai ouvir, vai perceber. Então, por isso, uma frequência aparente. E nós queremos justamente saber calcular. Como eu vou calcular essa frequência aparente? Como eu vou calcular essa frequência percebida pelo observador? Bom, olha só, cálculo da frequência aparente é justamente assim. A frequência do observador FO dividido pela velocidade da onda, no caso a velocidade de uma onda sonora, 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador. Se o nosso observador está parado, velocidade zero, mas se o nosso observador está se movimentando, aí ele tem velocidade. Mas daqui a pouco a gente vê se ela é positiva ou negativa. Isso tudo tem que ser igual à frequência da fonte. Quem está emitindo? O carro de bombeiro, carro de ambulância, carro de polícia, é a fonte, de onde está saindo o som. Então essa FF é a frequência da fonte, dividido pela velocidade da onda, que no caso, se for o som no ar, a mesma, 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade da fonte. Então a velocidade que a ambulância está andando. A velocidade está a 100 km por hora, então essa é a velocidade. E é através dessa fórmula que a gente vai calcular a frequência aparente, a frequência do observador, esse FO.
Mas e aí? A velocidade do observador e a velocidade da fonte é positiva ou ela é negativa? Para saber isso, vamos adotar sempre. Vamos chamar de referencial Doppler ou referencial Doppler. Não sei como você fala, não sei como você lê, mas é um dos dois. Então nós temos que o referencial Doppler, ele é sempre do observador para a fonte, independentemente de qual lado tá. O observador tá aqui, fonte tá aqui, positivo para lá. O carrinho tá andando para lá, é positivo, tá para cá, é negativo. Agora, se for o contrário, o observador tá aqui e a fonte tá aqui. Então, ó, sentido Doppler é para cá. Então, se o carrinho tá andando para lá, positivo, caso o carrinho esteja andando para cá, negativo. Então, vamos adotar sempre isso. O sentido positivo é sempre de quem? Do observador para a fonte. Aí você vê para onde que ele está indo. Se está indo no mesmo sentido, top, positivo. Mas se está indo no sentido contrário, então é negativo. Então é isso aí, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida já sabe, né? Comentários. Com esse vídeo já tá saindo um outro vídeo com a resolução dos exercícios sobre efeito Doppler, o exercício dos principais vestibulares do país, o VEST, Enem, VUNESP, por aí vai. Muito obrigado por ter assistido aqui, eu sou seu professor de Física, Thiago Tolvi, e até a próxima!